O tema é o preço de seguir Jesus. Fala comigo. Eles vão colocar os slides aí, vocês vão me acompanhar. Eu sou muito didático, irmãos, naquilo que eu falo. Eu mais ensino do que prego. Então eu vou ensinar muito para os irmãos hoje à noite, vocês vão me ajudar, né? Fala assim, só os libertos se expressam. Fala. Não, fala mais alto. Só os libertos se expressam. Quanto está liberto aqui? Então você vai dar glória a Deus, aleluia, vai me ajudar, que nós vamos sair daqui hoje aprendendo. Amém, amados? Eu passei o slide para os irmãos aí, pode colocar os slides aí que nós vamos passando. O tema é o preço de seguir Jesus. Está lá em Marcos 8, 34 a 38. Nós vamos ler junto aqui, se der para colocar lá o preço de seguir Jesus, Marcos 8, 34 a 38. Coloque esse texto na tela para a gente ler junto com os irmãos. Enquanto eu tomo água, vocês dão glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos esse texto aqui, ó. O pessoal da mídia aí, coloca aí. Marcos 8, 34, 38. Coloca o texto para a gente ler junto, na mesma tradução. Tá aí? Isso, o tema. Agora coloca esse texto aqui, ó. Coloca para a gente ler. Dá para abrir a Bíblia e colocar? Dá não? Não dá? Eu quero ler na mesma tradução dos irmãos. Porque você tem várias traduções aí, né? Eu quero ler junto com os irmãos. Esse texto, irmãos, é um desafio para nós ser discípulo de Jesus. Qual é o preço? Qual é o que nós temos que fazer, que pagar para ser discípulo? Porque ser membro de igreja é fácil, irmãos. Membro não trabalha, membro dá trabalho. Quem trabalha é discípulo. Presta atenção. Membro não trabalha, membro dá trabalho. Tem experiência há 28 anos de pastor de igreja. Quem trabalha é discípulo. Por isso que eu falei assim, eu não vou ficar falando aqui na igreja de dízimo o resto da vida e vocês não praticam. Vou parar de falar. Porque vocês sabem, todo mundo tem que fazer. Por que tem que falar todo domingo? Parei de falar e eles entenderam, agora não falam mais e eles já obedecem àquilo que aprendeu. Sim ou não? Discípulo, não membro. Quem tinha membro era sinédrio, quem tem membro é sindicato, igreja tem discípulo. E eu não fui chamado para fazer membro de igreja, dá canseira danada. Chamado para fazer discípulo. E eu quero esse texto com os irmãos, o desafio de Jesus para você ser um discípulo. Vamos lá, solta aí para a gente. O versículo 34 a 38. Se não der, a gente vai ler aqui. Marcos 8, 34. Eu vou ler aqui, os irmãos repetem, por favor, o versículo 34. Marcos 8, 34. Então, ele chamou a multidão e os discípulos. Jesus chamou quem? A multidão e os discípulos. Separava uma coisa da outra. A multidão e os discípulos. E os discípulos, e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora eu quero que a igreja leia junto. Vai lá esse versículo. Lê aí. O 34, todo mundo vai lá. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, vai salvar. A igreja, por favor, vai lá, o versículo. Pois que adianta o homem ganhar o mundo todo inteiro e perder a sua alma? A igreja. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Lê esse versículo bem alto, irmão, vai lá.
Deixa aberto esse versículo aí, esse texto, que os irmãos vão me acompanhar. Eu estou lendo um livro, até mostrei para o pastor Carlos ali, chamado 8 características da igreja que mais cresce rapidamente. Presta atenção. Eu quero incentivar os irmãos a ler esse livro. O pastor Carlos, ele sempre no discipulado, ele está cobrando a gente para ler. Além da Bíblia, ler livros. Fala assim, quem não gosta de ler, fala. Mal ouve, mal vê e mal fala. Quem não gosta de ler, mal ouve, mal vê e mal fala. Então, o pastor incentiva muita gente a ler. Eu estou lendo esse livro, 8 características das igrejas que mais crescem rapidamente. Foi um estudo que eles fizeram nas igrejas no mundo, descobriu 8 características das igrejas que mais crescem rapidamente. Sabe qual é a primeira? Uma igreja onde o Espírito Santo faz milagres. E o Espírito Santo faz muito milagre aqui, sim ou não? Você quer crescer rapidamente? Aí ele fala uma coisa, é numa igreja onde o Espírito Santo faz milagres. E eu estou trabalhando muito para a nossa igreja ter muito milagre. E nós achamos que milagre é uma coisa grande, Deus curar um câncer. Não, irmãos, coisa pequena também é milagre. Só de você estar vivo hoje, respirando, você está no milagre, sim ou não? Claro! E às vezes acontece milagre e nós não contamos. Se não conta, fica só para você. Você precisa contar os milagres. Dá testemunho nas células, nas redes, na celebração. Dá um testemunho do milagre que Deus está fazendo na sua vida. É a primeira característica da igreja que cresce rapidamente. Depois você leia, esse livro que é meu, vou prestar depois, o pastor Carlos ler. Então vamos lá. O preço de seguir Jesus. Fala para 2 irmãos, o preço de seguir Jesus. Vamos lá, vamos ver o preço. Ter uma igreja cheia não quer dizer que estamos fazendo discípulo. Vai soltando aí. Olha lá. Ter uma igreja cheia, fala comigo, ter uma igreja cheia não quer dizer... Nem sempre você vai ver que um dos negócios horríveis que acontece hoje é que crente fica migrando de igreja para outra. Não sei aqui nos irmãos, mas Santa Luzia é um negócio assim, as pessoas não se convertem, mas ficam mudando de igreja para igreja. Eu nunca vi um negócio desse. Isso é coisa de membro, não de discípulo. Porque nem sempre uma igreja cheia quer dizer que nós estamos fazendo discípulo. O que mais vemos hoje é uma igreja rasa e superficial. Fala comigo. O que mais... O que mais nós vemos hoje, eu estou falando da nossa igreja, estou falando em geral, mas o que mais se vê hoje nas igrejas é uma igreja rasa e superficial. Nós passamos anos e anos aprendendo a mesma coisa e nós não crescemos. Quer ver um exemplo? Jesus nunca se impressionava com as multidões. Quando ele pregou uma mensagem dura, a multidão começou a fazer o quê? Arrasar, sai fora! Jesus, quando pregou uma mensagem dura, falou, se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. E a Bíblia diz que a multidão foi embora, Jesus virou para os 12 e falou o que para eles? Vocês também não querem ir embora? Sim ou não? Não está entendendo? Então, às vezes, quando Jesus pregou uma palavra dura, uma palavra, a multidão, que às vezes eu gosto de multidão, já preguei para a multidão, aqui tem uma multidão, porque atrás de cada um de vocês tem 1000, sim ou não? Isaías fala que de cada crente tem 1000 pessoas. Então aqui tem uma multidão. Mas não se pressiona com a multidão, irmãos. Não se pressiona. Porque na hora do vão ver, na hora do pegar nos chifres do boi, sabe o que acontece com a multidão? Eles vazam. Porque muitas vezes a multidão vem só por causa do pão e peixe. Se tem pão e peixe, a multidão está aí. Quando não tem pão e peixe, tem uma palavra dura, eles vazam. E a Bíblia fala que Jesus falou para a multidão e para os seus discípulos. Virou para os 12 e disse, vocês também não querem retirar? Jesus falou naquela época lá, uma boa parte das pessoas querem ser crente, membro de uma igreja, mas não quer ser discípulo. Fala comigo, fala. Cadê a página lá? Olha lá. Vamos lá, uma boa parte... Eu venho domingo à noite, dominicalmente eu venho, o pastor pregou uma mensagem, eu abro a boca, dá uma madeira para eles, eles vão embora, domingo volta de novo, a gente chama uma madeira, dá para eles de novo, vai embora, volta de novo. Então a maioria não quer ser discípulo, eles querem ser membro.
Presta atenção no versículo 34 e 35. Nós vamos ler de novo junto. Alguém na igreja, lê para mim bem alto, fica de pé. Fagner, fica de pé. Lê para mim o verso 34 e 35 do texto. Só espera um pouquinho. Presta atenção aqui, ó. Olha o que Jesus disse, verso 34 e 35. Vai lá, Fagner. Posso ouvir um amém? Tomar a cruz não tem nada a ver com isso aqui, irmãos. Vamos mostrar para os irmãos o que é tomar a cruz. Tomar a cruz não tem nada a ver com você colocar uma cruz no seu pescoço. Quem não tomar a cruz, não ser meu discípulo, não tem nada a ver com Jesus. O preço do discipulado. Tomar a cruz. Olha bem, não tem como ser um discípulo andando em cima do muro. Fala para dois irmãos, fala. Não tem como ser um discípulo andando em cima do muro. Não sei se é essa tela aí. Vai acompanhando aí, varão. Pessoal do lado da mídia lá. Não tem como ser um discípulo andando em cima do muro, seguindo Jesus de longe. Fala longe. Teve uma época que Pedro seguia Jesus de longe, por isso ele caiu. O texto está lá. Pedro seguia Jesus de longe. Não tem como seguir Jesus, irmão, de longe. De vez em quando eu venho, quando eu não quero, não venho. Se tem um casamento domingo, eu não venho na igreja. Que se dane a igreja. Seguir Jesus bem de longe. Jesus não tem fãs, ele tem discípulos. Fala para dois, não fala. Jesus não tem fãs. Presta atenção a isso, meu. Deixa que o Espírito Santo ministrar no teu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar. Jesus não tem fã, ele tem discípulo. É como uma canção que eu aprendi no seminário, fala assim, segue no sol, segue na chuva, segue de dia e noite escura, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, sou ainda seu amigo principal. A canção do discípulo. Não tem fãs, tem discípulo. Então, olha bem, se alguém quer, fala assim, se alguém quer, olha a expressão do texto, se alguém quer, não é forçado, você não tem que ser obrigado, é uma questão de escolha, sim ou não, irmãos? Ser discípulo é uma escolha, meu amado. Você não é obrigado a nada, ninguém coloca uma corda no seu pescoço, se alguém quer, é uma escolha, nós não somos obrigados a nada. Posso ouvir um amém? E aí você vai ver ser discípulo. Quando eu converti a Jesus, eu converti em 1982 numa praça. Nunca passou na minha cabeça abandonar Jesus, nunca. Nunca passou na minha cabeça, depois que eu aceitei Jesus, eu desviar. Eu não sou louco, os irmãos estão entendendo? Porque discípulo é a questão de se quiser, se alguém quer, é uma escolha, né? Negar a si mesmo não é fugir da sociedade para ser um monge. Fala comigo. Vai lá. Negar. Pastor, então negar a si mesmo, eu vou fugir, vou agora morar lá em cima, sei lá, na montanha, vou ser um monge. Isso não é negar a si mesmo, irmãos. Negar a si mesmo não tem nada a ver com você fugir da sociedade, né? Para você ser um monge. Negar a si mesmo não é um isolamento social. Fala isolamento social. Eu vejo o crente que ele enfia a cabeça na areia e finge que nada está acontecendo. O pau está quebrando, irmão. No Brasil, o pau está quebrando. Mas tem pessoas que estão enfiando a cabeça na areia fingindo que as coisas não estão acontecendo. Negar a si mesmo não é isolamento social. Sim ou não? Negar a si mesmo não é isolamento social, enfiar a cabeça no buraco e não ver o que está acontecendo. Cada um tome a sua cruz. Fala comigo, cada um tome. Cruz é adereço? Não. Cruz não é adereço, irmãos. Cruz não é você ficar para... eu gosto, lá na videira também tem uma cruz e tal, para a gente simbolizar e tudo. Nos encontros a gente usamos a cruz. Quantos que já foram em encontro? Levanta a mão. Nos nossos encontros. Lá tem cruz também. Mas não é isso, irmãos. Cruz não é isso, está vendo? Cada um tome a sua cruz. Jesus não está falando de adereço, de cruz. Cruz é um símbolo de morte. Fala para dois irmãos. Cruz é o quê? Cruz. Eu já orei a Deus. Deus me ajuda a ter uma revelação da cruz.
Porque cruz é símbolo de morte. Os piores criminosos da época eram mortos aonde? Numa cruz. Na época de Jesus, os piores criminosos, eles morriam numa cruz. E aí você vai entender o que é cruz na Bíblia. É símbolo de morte. Fala assim, crente bom é crente morto. Fala. Porque se você estiver vivo, você vai ver, é cheio de argumento falso. O pastor fala alguma coisa. É doido. Porque crente vivo é cheio de argumento. Não obedece liderança, não faz aquilo, não recebe comando, não presta conta, é cheio de comando. Cruz é símbolo de morte. Cruz é símbolo de morte, está vendo lá? Então, cada um tome a sua cruz. Jesus está falando essa questão de cruz. Cruz é o símbolo de morte. Os piores inimigos morriam numa cruz. Morrer para o mundo, morrer para a carne e morrer para a estratégia de Satanás. Isto é você tomar a sua cruz. Olha lá, cruz é quando você morre para onde? Vamos lá. Não, olha lá. Cruz, vamos lá, todo mundo. Cruz é um símbolo de morte. Os piores, tal. Morrer para o mundo, morrer para a carne e morrer para a estratégia de... Posso ouvir um amém? Aí você tomou a sua cruz. Quando você morre para o mundo, a Bíblia fala, se você amar o mundo, você não tem nada a ver com Deus. 1 João 2. Amar o mundo. Agora o mundo, quando fala de pessoa, quando fala você não amar o mundo, está falando de você não amar as pessoas, sim ou não? Não. Fala de você não amar o sistema desse mundo. Que é diabólico, que é mentiroso, está vendo, que não segue a verdade, é não amar o sistema desse mundo, não é deixar de amar as pessoas. Então, uma coisa que nós precisamos aprender, como símbolo de cruz, é não amar o mundo. Fala assim, não amar a carne. Você sabia que se você amar a sua carne, você não consegue ser discípulo? Porque carne só quer vida boa, não é? Carne só quer uma rede para deitar, um suco de laranja, só sexo, só carne. Se você não morrer para a sua carne, você não consegue ser discípulo de Jesus. Quem tem que estar entendendo diz amém. E outra coisa que você tem que tomar a cruz é você morrer para quê? Para a estratégia de Satanás. Satanás arma uma cama para nós todo dia. Se não é o Espírito Santo, você nem chegava aqui hoje, porque Satanás tinha jogado você debaixo de uma carreta, sabia disso? Se não é o Espírito Santo para nos proteger, ninguém chegava aqui, porque Satanás tinha jogado todo mundo debaixo de uma carreta. Nós temos que viver debaixo da cruz e do sangue de Jesus. Posso ouvir amém? Se não rejeitar o mundo, se não rejeitar a carne, se não rejeitar a estratégia de Satanás, você não consegue ser discípulo e não consegue tomar a sua cruz. Isso é ter revelação da cruz. Nós precisamos orar, pedir Espírito Santo de Deus. Deus dá a revelação da cruz. Porque cruz não é adereço, irmãos. Fag, você que já leu o primeiro, lê para mim o 36 e 37. Vai, acompanha, irmãos. Ele vai ler agora o verso 36 do texto, Marcos 8, o verso 36 e 37. Vai lá. Não, só o 37. Lê de novo, 36 e 37, Wagner. Eu quero que os irmãos prestem atenção a essa frase desse missionário aqui. Ó. Muitos pastores pregam, eu já preguei sobre esse camarada aqui, esse missionário chamado Jim Elliot. Ele foi um missionário que morreu para salvar os índios Aucas. Olha a frase dele, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Vamos ler junto, todo mundo vai lá? Frase tremenda esse cara. Se você tentar ganhar o mundo, a Bíblia fala que você vai perder a sua vida, sim ou não, irmãos? Olha o texto que o irmão leu. Se você tentar ganhar este mundo, no fim você vai perder a sua vida. Então é melhor você perder o sistema das coisas desse mundo e no final ganhar a vida eterna. É esse o preço do discipulado. Olha a frase desse missionário. Ele morreu para ganhar os Aucas,
para ganhar os índios Alcas, lá foi no Peru, se não me falha a memória. Ele falou o seguinte: não é tolo, vamos lá todo mundo, não é tolo. Posso ouvir amém? Eu quero fazer uma pergunta: quanto tempo tem que você não fala de Jesus para alguém? Me fala. Esse foi um desafio para nós, né, pastor Carlos? Dá lá na célula. Quanto tempo tem que você não fala de Jesus para uma pessoa? Para alguém? Quanto tempo tem que você não dá o seu testemunho para alguém? Porque nós viramos muito religiosos, irmãos. Outro dia lá, eu dei a doida lá na videira. Dei a doida. Porque 2 cultos, porque agora sim, todo visitante da igreja recebe um presente lá. A gente temos uma sacolinha, colocamos um bombom, colocamos um livreto, colocamos umas coisas, colocamos a programação da igreja. Cada visitante recebe um presente. Aí eu falei: quantos visitantes tem aqui? Não tinha ninguém visitando no domingo. No outro domingo eu fiz a minha pergunta: quantos visitantes tem aqui na igreja? Não tinha ninguém. Eu não conseguia dar um presente para o visitante. Eu falei: que errado. Eu falei: a partir de hoje, irmão, nós vamos fazer revolução nessa igreja. Nós vamos orar, jejuar, ungir as cadeiras, vamos chamar para Deus mandar visitante. Sabe por quê, irmãos? Quanto tempo tem que nós não falamos de Jesus para alguém? Me fala. Olha, quanto tempo tem que você não testemunha de Jesus para alguém? Se nós não tivermos cuidado, nós vamos religioso. Vocês vão estar entendendo? Então nós precisamos entender isso. Qual é o preço de ser um discípulo? A pergunta é essa: qual é o preço de ser um discípulo? Fagner, lê o 38 para mim agora, por favor. Olha o 38 do texto, irmãos. Qual é o preço que eu estou pagando para ser um discípulo de Jesus? Vamos lá, o 38. Quem se envergonhar de quem? De mim, de Jesus. Mas se você envergonhar de mim, olha irmãos, olha o peso disso. Se você envergonhar de mim, vivemos no meio de uma geração adúltera e pecadora. E quantas vezes queremos agradar essa geração? Sim ou não? Eu e você, irmãos, vivemos no meio de uma geração adúltera, pecadora, hipócrita, e nós ficamos tentando agradar essa geração. Se você tentar agradar essa geração, você vai perder. Então não tem jeito, há um preço. Às vezes não tem confronto, não tem repreensão, não há prestação de conta na igreja, vive uma bagunça. Lá, não sei, é nosso estilo lá, né, irmãos? Mas se alguém lá na igreja vai visitar outra igreja, precisa falar conosco primeiro. Ah, eu vou visitar, pastor, vou pregar na igreja, os líderes, vou visitar uma igreja. Você vai? Então nós vamos te abençoar, você leva um discípulo junto e está lá, mas você não vai por conta senão, irmão. Não é problema de não ir, irmãos. O problema é que nós temos que prestar conta, amém? Nós temos que prestar conta, nós precisamos, tem que ter confronto, tem que ter repreensão. Ou nós agradamos essa geração e desagradamos Jesus, ou será o contrário? Fala comigo. Cadê? Só o teu 8 lá. Fala aqui, ó. Ou nós... Quem está comigo? Não tem como você agradar essa geração e agradar Jesus, irmão. O texto 38, lê de novo, fala bem alto. Ou você agrada Jesus, desagrada essa geração adúltera, pecadora, desgraçada, miserável. Tem que ter confronto com a palavra, tem que ter confronto direto, não tem jeito, senão não tem mudança. Vamos lá, olha o 38 de novo, está aberto aí? Quem está aberto, lê para a gente. 38. Quatro princípios eu vou citar para os irmãos agora, para você não envergonhar Jesus, tá? 4. O primeiro está aí, ó. 4 princípios para você não se envergonhar de Jesus. Número 1, compartilha suas orações respondidas. Fala comigo. Número 2, compartilha o que está lendo na Bíblia. Fala. Compartilha o que está ali na Bíblia. Terceiro, compartilha sobre o que Deus está fazendo nessa igreja por 38 anos. E por último, compartilhe como você conheceu. Posso ouvir um amém? Amém? Compartilhar, irmãos. Não é ficar para você. Aí está 4 princípios para você não envergonhar de Jesus. Número 1, compartilha suas orações respondidas. Quantos aqui tem oração respondida? Todo mundo tem.
Compartilha, coloca no zap, coloca não sei aonde, coloca nas redes, coloca em tudo. Mas compartilha as suas orações, porque só vale alguma coisa se compartilhar, é ou não é? Se ficar só para você, compartilha as orações, compartilha os milagres. Número 2, que eu falei para os irmãos, compartilha o que você está lendo na Bíblia. Você faz devocional? Você lê Bíblia? Compartilha. Hoje eu li esse texto aqui, Deus falou comigo, que tremendo. Coloca nas redes, coloca em tudo, manda para os irmãos, e você vai ver que a coisa vai começar a acontecer. Compartilha. E o terceiro, compartilha sobre o que Deus está fazendo nesses 38 anos. Fala comigo. Compartilha. Os irmãos acham que Deus tem abençoado essa igreja? Irmãos, olha que igreja. Eu fiquei impressionado, pastor Carlos. Que igreja linda, e como os irmãos estão chique demais. Não sei, eu já compartilhei pregando aqui uma vez, irmãos. Quem lembra quando a igreja era assim, ó? A igreja era assim. Aí eu vi num culto aqui, irmão, chovendo, mas tinha tanta água, que a água dava aqui nas canelas, aqui assim, pastor. Você não pode esquecer o que Deus fez, irmão. Você não pode esquecer o passado. Olha o que Deus fez nessa igreja linda e maravilhosa. Compartilha. Fala. Abre a boca. Tem um versículo que eu amo. Lembrei agora, pelo meu Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Vou repetir. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Se você não compartilha, não vai comer do fruto. Compartilha. Isso é uma forma de você não se envergonhar de Jesus. Fala para o seu irmão, sai de cima do muro, fala. Fala para dois irmãos. Sai de cima do muro, irmão. Sai de cima. Você sabe que o muro já tem dono, né? Entendeu? O muro tem dono. Você tem que sair de cima do muro. Ou você está de um lado, está do outro. Não tem jeito. Então nós precisamos sair de cima do muro. Jesus nunca mandou fazer membro de igreja. Posso ouvir amém? Nunca você vai ver na Bíblia Jesus mandando fazer membro de igreja, como eu disse, mesmo quem tinha sindicato, mesmo quem tinha sinédrio, Jesus mandou fazer discípulo. A falta de resultado é que não fazemos o que Jesus ordenou fazer. Fala comigo. Quem está comigo? Sabe o que é a falta de resultado da igreja? Eu imagino, não sei quantos irmãos aqui, talvez tenham 200 aqui hoje. Você imagina nesses 200 irmãos, se cada um traz um visitante amanhã, cabia aqui? A falta de resultado da igreja é que nós estamos fazendo membro. Esse é o problema. Você devia sair daqui, ligar para todo mundo, colocar nas redes, falar, olha, amanhã vem, porque amanhã vai acontecer milagre aqui na vereda. Porque a falta disso é que não gera resultado, irmão. A falta, olha aqui, a falta de resultado é que não fazemos o que Jesus ordenou fazer, discípulos. Todos os departamentos da igreja precisam fazer discípulos. Fala comigo. Todos. Não é só alguns fazer discípulos, é todo departamento da igreja precisa fazer discípulos. Senão você vai engordar e não crescer, sabia? Tem gente que engorda e não cresce. E gordura nem sempre faz bem, não é, irmãos? Desculpa falar aqui, irmão. Mas eu pesava 105 quilos, cheguei no médico e falou assim, você vai morrer. 105 quilos, você tá obeso. Aí eu caí na academia. Pastor Carlos. Pastor Carlos está cobrando todo mundo lá, eu quero ver o pessoal na academia. Eu falei, eu tenho que perder um peso, como é que eu vou fazer a obra de Deus? Foi um negócio, irmãos. Então, presta atenção aqui, irmãos. Todos os departamentos da igreja precisam fazer discípulos, senão vai engordar e não crescer. É isso aí, varão. Tem que crescer. Vou mostrar para os irmãos como a gente cresce. Aqui, ó. Se o que estamos fazendo não tem o dedo do discipulado, estamos perdendo tempo, por mais bonito que seja. Fala comigo, fala. Posso ouvir um amém? Se o que nós estamos fazendo não é fazendo discípulo, nós estamos perdendo tempo, por mais bonito que seja. Lá na videira, quando tem 6 meses, Fagner ali de célula.
E toda vez eu estou de olho na cela dele, ver se a cela está crescendo. A cela de jovens está crescendo muito lá com esse casal, com a Fagner e a Cristina. Está muito jovens. Porque você tem uma cela 6 meses, 1 ano, só recebendo e não cresce, daqui a pouco tem problema. Porque a água parada dá dengue, não é, irmãos? Daqui a pouco tem problema. Então não é só você, né, se o que estamos fazendo não tem o dedo discipular, estamos perdendo tempo, por mais bonito que seja. Minha esposa está levando 9 mulheres para a Suíça, agora. De 22 de setembro, ela está levando 9 mulheres, que a esposa do Fábio está indo junto, a Cristina. Sabe por que ela está fazendo isso? É porque nós estamos fazendo discípulo em Portugal e na Suíça. Ano passado fizemos encontro com Deus, batizamos algumas pessoas, e agora nós estamos sendo treinados para passar o IFD lá na Suíça. Igreja Fiel e Discipuladora. Está levando 9 mulheres, irmãos, para uma conferência lá. Sabe por quê? Toda semana ela está discipulando na internet com essa mulher. Toda semana ela está fazendo live com essa mulher. Discipulado. Amém, gente? Quem está me entendendo, diz amém. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração, meu irmão. Fruto do discipulado. O que mais tem hoje na igreja é crente migrando de uma igreja para outra. Isso não é fazer discípulo. Vamos falar junto? O que mais... Eu não sei, talvez não seja realidade dos irmãos aqui, mas lá na videira você precisa de ver. O negócio é uma febre. A igreja briga ali, sai daqui e vai para cá. A briga ali, sai dali e vai para lá. Briga ali e vai para lá. É uma festa, irmão. E isso não é crescer. Engordar não é crescer. Se você é crente, sai de uma igreja para outra, a igreja não cresceu. Engordou. Os irmãos estão entendendo? Você está num lugar, e aí depois, ao invés de ser confrontado, mudar de vida, pedir perdão, ao invés de você ficar, você muda para outra. Você não cresceu, você engordou. Porque o reino de Deus só cresce com conversão de almas. Vocês não estão entendendo? Nós não fomos chamados para engordar, fomos chamados para crescer. Então esse é o princípio, está vendo? O que mais tem isso, nós temos que ter cuidado e orar a Deus para mudar a situação. O crescimento do reino de Deus não é ficar multiplicando bebês. Fala para Deus, fala. O crescimento... Eu já falei com Deus, eu não fui chamado para tomar conta de berçário. Ficar multiplicando bebê na igreja. Não estou falando de criança, né, irmão? O cara tem 10, 20 anos, 30 anos na igreja, você olha para ele, não tem um discípulo, não tem uma alma. Nós estamos alimentando bebê o tempo todo. Deus não chamou para alimentar bebê. Então, olha bem, o crescimento do reino de Deus não é ficar multiplicando bebê. Muitos líderes não têm uma igreja, têm um orfanato. Todos os domingos nós enchemos a mamadeira e damos para ele o quê? Leitinho. Aí vem domingo que vem, abre a boca, pastor para cá a mensagem, leitinho. Semana que vem, leitinho, leitinho. Nós não estamos multiplicando discípulo, estamos tomando conta de orfanato. Nós, pastores e líderes, não fomos chamados para ficar tomando conta de bebê. Quem está entendendo diz amém. Eu nem estou falando de criança, irmãos, porque nós estamos orando para ter uma igreja de criança, meio criança, amém? Criança. Mas eu estou falando de gente que está 10, 20 anos tentando na igreja e ele não cresce. Tem que falar as mesmas coisas o tempo todo. Que raiva. Olha aqui, muitos líderes não têm uma igreja, têm um orfanato. Todos os domingos nós enchemos a mamadeira e damos leitinho. Nós precisamos mudar essas 3 coisas. Fala 3 coisas. 3 coisas nós precisamos mudar. Número 1, vamos lá. Acabar com a infância eterna do crente. Fala comigo. Número 2, o crente fora de lugar. Fala. E terceiro, crente sem unidade. Temos que acabar com essas 3 coisas na igreja. Primeiro, acabar com a infância eterna do crente. O cara está aqui um tempão, pastor. 10, 20 anos. Você procura fruto, não tem nada. Isso é uma infância eterna do crente. Não é problema você ter 60 anos. Né? Tem gente que tem 60 anos, às vezes cresceu igual um de 20. Mas tem outros que tem 20 que não cresce igual a 60. Quem está entendendo diz amém. Nós precisamos orar a Deus para acabar com a infância eterna do crente. Ele não cresce. É só o pastor falar alguma coisinha para ele, que ele... Estou com raiva, vou sair. Pisou no meu pé. Vai crescer, irmão. Número 2, o crente fora de lugar. O crente fora de onde?
de lugar. Você sabe qual é o seu dom? Você já fez um teste de dom? Você sabe qual é o dom que Deus te deu para você desenvolver no ministério? Tem muita gente na igreja que não sabe nem qual é o dom. Ah, eu não sei qual é o dom, eu vou dançar. Ah, você vai dançar porque você não sabe qual é o seu dom? Porque você não descobre o seu dom. Fala para o seu irmão, você só prospera naquilo que você ama. Fala. Não fala mais alto, você só prospera naquilo que você ama. Se você estiver fazendo algo na igreja que você não ama, você nunca vai prosperar, irmão. Crente fora de lugar, não sabe qual é o seu dom. E terceiro, crente sem unidade. Você sabe quando desgraça na igreja é crente sem unidade. O pastor Carlos tem batido muito nosso caráter agora no discipulado, a questão de ser unido, junto. Pau quebra, nós estamos juntos, né, pastor Carlos? Junto, irmão, unidade. Senão não vai, não rompe. 3 coisas nós temos que vencer. Aí estão as 3 coisas que nós precisamos. Fala para o irmão, esse é o preço do discipulado. Fala. Posso ouvir um amém, irmãos?